Olá, você, amigo, amiga do nosso canal aqui, Coisas de Casa. Normalmente eu faço um vídeo em que eu não apareço, eu só fico narrando e mostrando lá as minhas plantas. Mas hoje o dia tá chuvoso, na verdade até já tá escurecendo, tá anoitecendo, não dá para fazer lá fora. E surgiu uma demanda aqui que eu acho que é até interessante eu aproveitar e falar, que é a respeito da minha experiência com cinza de madeira, aplicada nas plantas. Eu vou passar para você então algumas dicas, não que eu seja um profundo conhecedor disso, mas eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Então eu vou colocar, você está vendo aí na tela uma aboboreira, né? Não é um ovo que está ali não, é uma abóbora, né? Botei ali então uma imagem de uma aboboreira no fundo ali. Eu vou tentar ilustrar aqui para você, porque eu não tenho como mostrar na prática. Também não é momento de eu estar aplicando cinza aqui na minha horta, né, ou nos meus vasos. Então eu vou estar passando as dicas aqui, mais conversando com você a respeito. Qual, né, o que tipo de cinza que eu devo usar, quando eu devo aplicar e o quanto eu devo aplicar nas minhas plantas. Primeiro, eu já matei pelo menos 2 frutíferas minhas pelo uso errado das cinzas. E também o que me motivou até fazer esse vídeo é que eu fui visitar meu pai e ele me mostrou lá uma cebolinha que ele tinha plantado e que, segundo ele, tinha regredido porque ele tinha exagerado na quantidade de cinza que ele tinha colocado lá na cebolinha dele. A cinza é ótima. A cinza ela tem a capacidade de diminuir um pouquinho a acidez do solo. Então, algumas pessoas utilizam a cinza, inclusive, como uma forma de diminuir um pouquinho a acidez do solo. Mas cuidado, né? Porque algumas plantas preferem o solo um pouquinho mais ácido do que outras, né? Se bem que, de uma forma geral, na maioria das vezes, a maioria das plantas que você conhece, provavelmente as frutíferas principalmente, elas preferem um solo não tão ácido. Quando que um solo pode ser considerado ácido? Bom, primeiro a gente faz isso de uma maneira tão amadora, né, de uma forma tão amadora, que nós tentamos às vezes corrigir o solo, sendo que muitas vezes a gente está até estragando, porque a gente não conhece exatamente a condição do nosso solo. Então existem equipamentos, existe para você comprar um equipamento que você pode verificar a acidez do solo antes de qualquer coisa, antes de querer corrigir o solo. Eu quero fazer uma correção com calcário. Muitas vezes não há necessidade. 6, 7, talvez seja aí a marca do pH que as plantas normalmente elas mais gostam, mas existem variações muito grandes. Então você tem plantas que preferem um solo mais ácido, outras que preferem um solo um pouco mais neutro. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu acho assim muito importante, qual cinza usar? Bom, quando eu falei que matei já plantas pelo uso de cinza, é porque eu usei a cinza errada. Tá? Eu não tinha conhecimento a respeito e achei que eu poderia usar a cinza da churrasqueira. Matei 2 plantas, 2 frutíferas que eu tinha em vaso, porque eu utilizei cinza de churrasqueira. Não utilize cinza de churrasqueira nas suas plantas, em horta, em frutífera, de jeito nenhum. Por quê? A cinza de churrasqueira, a gente normalmente joga aquele sal, né, o sal grosso, ou mesmo o sal do tempero que a gente coloca na carne e acaba pingando lá. A gordura da carne, sangue da carne, aquela cinza de churrasqueira, ela não é boa para você aplicar no solo para as suas plantas, tá? Não use de forma alguma. O sal que você tem ali causa dano, não é bom. Então, assim, não utilize de forma alguma cinza de churrasqueira. Mas então que cinza que eu posso usar? Se você fez uma fogueira por algum motivo, foi limpar o quintal, né, e ali sobraram aquelas cinzas e tudo mais, você pode utilizar. Você pode usar cinza também de forno a lenha, né? Normalmente quem tem em casa um forno a lenha, fogão a lenha, aquele fogão econômico que alguns chamam também. Essa cinza geralmente é uma cinza que não está contaminada com essas coisas que podem danificar o solo e causar prejuízo para as plantas. Então essa cinza você pode utilizar. Alguns perguntam, e cinza de pizzaria? Olha, desde que você saiba que não ficou pingando ali naquela cinza, por exemplo, a gordura do queijo, né? Essas coisas assim. Eventualmente algum tempero, algum sal que foi jogado ali. Se você tem certeza de que é feito um manejo ali que não acaba trazendo algumas coisas, algumas impurezas para essa cinza, né, contaminantes, vamos dizer assim, você pode utilizar sim, inclusive cinza de pizzaria. Eu tenho uma lareira, né, nos lugares mais frios às vezes o pessoal tem uma lareira. Essa cinza da lareira também é muito boa para você utilizar nas suas plantas. Agora a segunda pergunta, quando que eu devo aplicar a cinza
para minha planta? Bom, eu tenho por hábito, quando estou preparando um vaso, principalmente porque eu lido bastante com vaso, gosto de plantas em vaso, e principalmente frutíferas, eu tenho o hábito de, no preparo daquele vaso, junto no substrato, colocar outros adubos. Eu uso inclusive o NPK. Eu preparo com uma boa antecedência esse solo, porque eu quero evitar de repente queimar a planta. Então, quando eu tenho uma muda, antes de eu transplantar para o vaso, eu preparo esse vaso com alguma antecedência para deixar aquele adubo, aquele substrato dar uma descansada, uma curtida antes de plantar. Então você pode usar cinza junto com outros elementos, como, por exemplo, adubo orgânico de composteira. Você pode utilizar, por exemplo, cama de galinha ou mesmo esterco de animais. Deixa bem curtido aquilo lá, você prepara aquela terra, pode misturar cinza ali. É um bom momento de você aplicar cinza no solo, ela já vai estar ali incorporada e a absorção vai ser bem lenta e já está lá, né, junto com o restante do substrato, vai facilitar para a sua planta. E depois disso, como é que eu faço o reforço disso, a reposição dessa cinza? Quantas vezes eu devo colocar por ano? Eu tenho por hábito fazer a aplicação 2 vezes por ano só da cinza. Tá? Eu não vejo a necessidade. Até um dia a minha esposa comprou para dar de presente para uma amiga dela um aparelhinho que mede o pH do solo, e por curiosidade ela estava aqui quando recebeu o presente e a gente fez o teste, que a gente percebeu que o solo aqui nos meus vasos não era ácido. Então já está legal. Então não tem necessidade de usar para correção. Eu uso mais para utilizar os nutrientes que a cinza tem, né? Principalmente ali o potássio, né? Então 2 vezes por ano, a cada 6 meses eu faço uma aplicação da cinza, tá? Isso no meu uso, e eu vejo que funciona muito bem e é seguro. Agora a terceira questão é o quanto usar, né? A frequência eu faço 2 vezes no ano, a cada 6 meses. Agora o quanto usar, isso é importante. Você tem que levar em conta o tamanho da planta. Se você está plantando ele no vaso, por exemplo, você tem que ver o tamanho do vaso. Tem plantas aqui em vasos de 20 litros, por exemplo, que eu coloco 2 colheres de sopa já cheias. E tenho vasos maiores de 30 litros, eu posso colocar de repente 3, mas isso é uma ideia, não é uma receita pronta, não. Não exagere, não tenta pegar um pote de 2 litros, por exemplo, de sorvete, né? E encher aquele pote de 2 litros lá de cinza e querer colocar tudo num vaso de 20 litros, porque com certeza você sabe como é que é. Mesmo as coisas mais saudáveis em excesso causam prejuízos, não faz bem. Então vai dosado. Experimenta 1 colher de sopa a cada 10 litros, por exemplo, no vaso. Não sei, para mim funciona mais ou menos assim. A cada 10 litros do vaso eu aplico mais ou menos 1 colher de sopa mais cheia. Então acho que assim não teria problema. E de que jeito você aplica? Alguns dizem que é legal você dissolver na água e regar a planta, então, com essa cinza dissolvida. Normalmente eu deixo a coisa acontecer de uma forma um pouco mais natural. Eu faço mais parecido com o que eu faço com o NPK. Sempre tome esse cuidado, tá? Não aplique a adubação próximo do caule das plantas. Deixa um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante. Então, normalmente eu faço uma cova circular em volta do vaso, então com uns 2 centímetros. E eu pego, vamos dizer que seja um vaso de 30 litros, eu pego essas 3 colheres de sopa, mais ou menos, de cinzas, e eu espalho, eu coloco dentro dessa vala que eu fiz pertinho da borda do vaso. E depois eu cubro com aquela terra que eu tinha tirado para fazer aquela vala. Então, geralmente eu faço isso e daí deixo que a terra vai absorvendo com a irrigação, quando vai chovendo, né, vai pegando chuva, que os meus vasos estão fora, estão no tempo, então quando chove, o que vai acontecer é que a água lentamente vai começar a levar esses elementos para baixo do solo. Então, devagarzinho a coisa... Eu tenho normalmente uma camada de argila expandida por cima ainda, né? Então a água primeiro vai chegar nessa argila expandida e realmente quando aumentar a quantidade de água, que então a drenagem do solo vai fazer com que esses elementos acabem descendo. Essa é a minha forma de aplicar.
e nunca encha, colocar uma porção em volta assim da planta, porque a planta sofre se você encostar isso no caule, e também você pode trazer alguns danos para a planta, né? Eu já fui visitar pessoas que também vão lá no forno, ainda que seja uma cinza boa, mas vai lá, pega uma pasada de cinza no forno e joga bem em cima do pé, né? Rodeia o caule, né? Encosta no caule ali. Aí eu pergunto, poxa, mas por que você faz isso? Ah, porque a planta gosta e tal, e para evitar formiga. Não sei se vai evitar formiga não, porque eu já vi formiga andando na cinza sem maiores problemas. E eu tenho a impressão que isso pode sufocar um pouquinho a planta, pode causar algum tipo de dano. A gente procura colocar... E outra coisa, né? Lembre-se que as raízes, mesmo que seja dentro de um vaso, elas se espalham, normalmente elas procuram as beiradas. Elas não estão concentradas lá onde está o caule, as raízes se espalham. Então você pode deixar em volta, porque as raízes vão receber esses nutrientes, vai funcionar. Então coloca um pouquinho mais distante. Então, só para resumir, use a cinza correta, não use cinza de churrasqueira, ela não pode estar impregnada lá com sal, com pimenta, com gordura, com seja lá o que for. Use uma cinza de um forno a lenha, de uma lareira. Use em pequenas quantidades, e aí 2 vezes, 3 vezes por ano talvez. E se você tiver a possibilidade de fazer uma análise, ter um aparelhinho para analisar como é que está o pH do solo, se você perceber que o pH do solo já está alto, então você de repente não usa cinza, porque talvez você esteja eliminando demais a acidez do solo. Então, agora se você não fizer nenhum tipo de verificação, usa cinza assim, aos pouquinhos, 2 vezes por ano, que você não vai ter problemas e provavelmente você vai estar ajudando sim a tua planta. Toma cuidado, se você lidar bem com a tua planta e levar para ela os nutrientes certos na quantidade certa, com certeza você vai ter ótimos resultados. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se você faz parte de um grupo no Facebook, no WhatsApp, que aí você achar que tem alguém que pode se interessar por esse vídeo também, compartilha, coloca lá. E se você não é assinante aqui do canal, eu vou pedir para você que assine, que você se inscreva aqui no canal. E é bem interessante, né? A gente ter você como um assinante do canal para você receber as notificações, para o canal crescer, para a gente se motivar, querer fazer cada vez mais vídeos, tentar ajudar as pessoas, ainda que de uma maneira bem leiga. Novamente, não sou um profissional da área. Se eu tiver falado alguma bobagem aí, é você que entende, por favor, fique à vontade, escreva nos comentários. E você que está assistindo o vídeo, dá uma olhada nos comentários também, veja se não tem um agrônomo e alguém profissional que dá algum complemento daquilo que eu estou falando, né? Porque é bem importante a gente crescer junto com isso. Não sabemos tudo, temos que aprender juntos, tá joia? Um abraço para você, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!